Eu quero ministrar uma palavra para vocês sobre fé audaciosa. Essa palavra Deus me deu essa palavra a primeira vez que os nossos jovens, nós estávamos orando muito, os nossos jovens orando muito, mas teve um dia que eles falaram assim: pastor, vamos virar a noite orando. E foi a primeira vez que falei, amém, eu vou estar junto com vocês. E nós fizemos vários núcleos em toda a cidade de oração durante a noite. E eu estava na minha casa orando, e de repente Deus falou claramente comigo: levanta, senta e começa a digitar o que eu vou te falar. Eu não li em livro nenhum, a não ser na Bíblia. Então tudo que você vai ouvir aqui é uma revelação do céu para a sua vida nessa noite. E eu falei: Senhor, o que eu vou ministrar? Santos homens de Deus ministram ali, eu sei, homens sábios, olha ali. Mas o Senhor alegrou o meu coração me dando essa oportunidade. Eu quero honrar o Senhor, honrar a vida do meu discipulador amado, meu pai, pastor Domingos. E é um privilégio estar aqui. Traga um abraço dele, que ele também ama muito essa igreja, viu? A nossa agenda é bem apertada, e para ele fazer o que ele fez, é porque ele ama vocês. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Mateus capítulo de número 14, versículo 22 ao versículo 33. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Diga comigo, orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. E naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. E nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que eu não tenho dúvida que será algo histórico para a vida de vocês. Eu acredito mesmo que há poder na palavra de Deus, e que ela tem um poder milagroso de trazer vida às nossas almas e transformar o nosso caráter. Mas como eu disse para você, hoje eu quero falar com vocês sobre ter uma fé audaciosa. Diga comigo, fé audaciosa. Primeira definição para fé audaciosa é que a fé é a capacidade de enxergar o invisível. Não só enxergar, mas caminhar debaixo de uma certeza que muitas vezes só você vai ter. Agora, a fé audaciosa, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que enxergar o invisível e caminhar debaixo daquela visão. Fé audaciosa é a aptidão ou tendência que impulsiona a fé do indivíduo para que este realize ações não só difíceis, impossíveis para alguns, não se importando com o risco e o perigo das mesmas atitudes. Isso é fé audaciosa. Preste atenção, qual é a característica de uma pessoa que tem uma fé audaciosa?
A característica dessa pessoa é definida por se opor ao que está previamente estabelecido pelo natural. É algo que expressa inovação, algo que não é esperado, algo que não é óbvio. Um exemplo disso é andar sobre as águas. Quando Jesus caminha sobre as águas, Pedro caminha sobre as águas, é uma fé audaciosa. É ir contra aquilo que já está previamente estabelecido. O que é previamente estabelecido? A lei da gravidade está estabelecida o quê? Que tudo que sobe desce, e que ninguém caminha sobre as águas. Fé audaciosa faz você quebrar até mesmo com aquilo que está previamente estabelecido. O que Pedro fez foi ter coragem de ter uma fé audaciosa. Isso não é para qualquer um. Isso é para aqueles que estão dispostos e decidem ter essa fé. Ouça, ter fé audaciosa é enxergar o que ninguém enxerga. É enxergar a oportunidade onde não tem oportunidade para alguns. Às vezes você vai estar em uma circunstância e você enxerga pela fé audaciosa uma oportunidade onde as pessoas que estão à sua volta não enxergam oportunidade. Mas Deus te trouxe hoje aqui especificamente para te dizer: eu estou te levando para um caminho sobrenatural. Se prepare para caminhar no sobrenatural. Ninguém vê, e ter coragem, ousadia de enfrentar e fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Estava no barco todos os discípulos de Jesus. Todos eles viram Jesus e ouviu Jesus dizendo: calma, sou eu que estou vindo. E todo mundo às vezes falam, e eu ouço pregadores pregando e criticando Pedro, porque Pedro afundou. Mas eu te pergunto, quem foi que teve coragem de falar: Jesus é o Senhor, deixa eu ir com o Senhor? Diga, ele teve coragem. Fala: assim como eu vou ter coragem. Fala: eu sou uma pessoa corajosa. Pedro toma a iniciativa de fazer o que ninguém ousou fazer, quebrando assim o que já estava previamente estabelecido pelas pessoas, pela cultura e até pela própria lei da natureza. Querido, ter fé é estar disposto a quebrar até mesmo com a cultura. Está previamente estabelecido que ninguém anda sobre as águas. E Pedro viu Jesus, falou assim: se ele pode, eu também posso. Como ter, pastor, essa fé e como operar nesse nível do sobrenatural? Porque para Deus tudo é possível àquele que crer. Diga assim: tudo. Fala assim: não é algumas coisas, é tudo. E eu tenho uma boa notícia para você: tudo no grego, no hebraico, significa tudo. Amém? Quem está me entendendo? Podemos caminhar? Como então operar, pastor, nesse nível? Aprenda um princípio nessa noite. Anote se você está anotando. Este tipo de fé, ele precisa enxergar, ver o que ninguém viu e aproveitar a oportunidade de caminhar debaixo daquela visão. Primeira coisa, para que você ande nesse nível de fé, você precisa enxergar o que ninguém enxergou antes. Você precisa ver a oportunidade onde ninguém viu. O princípio é ter uma visão clara e seguir aquela visão. Diga comigo: eu preciso ver o que ninguém viu. Se você olhar para a Bíblia, todos aqueles que tiveram um encontro com o sobrenatural, eles tiveram um encontro marcado por uma visão do sobrenatural. Moisés viu uma sarça ardente. Paulo viu uma luz que brilhou a ponto que deixou ele cego por alguns dias. E tantos outros encontros. Todos grandes milagres, todo grande sobrenatural de Deus começou com uma visão clara do sobrenatural. E se você olhar e continuar acompanhando, esses encontros foram marcados. E Deus, por alguns instantes, Ele abre os seus olhos e você vê a realidade do céu, e dentro de você algo gera esta fé audaciosa que te faz crer e dizer: isso é possível. Jesus estava orando, e um vento forte começa a soprar sobre aquele barco. E Jesus, no meio da madrugada, resolve ir se encontrar com eles. Que coisa simples para Jesus, né? Não, fica tranquilo, vai indo.
Eu vou despedir a multidão aqui. É como o pastor, que a pessoa fica querendo cumprimentar o pastor no final, e ele fala, não, vai indo, depois eu encontro vocês, eu vou despedir do povo aqui. E terminou, ele ainda foi orar no monte. E depois ele fala assim, acho que agora eu vou me encontrar com eles, né? Tá tarde. E ele vai, tranquilamente, cortando o caminho por cima das águas. Você consegue entender isso? Você consegue ver essa cena? Agora imagina, o vento soprando forte. E eles eram pescadores, já estavam acostumados com isso. E de repente, eles veem sobre as águas Jesus. O que está acontecendo aqui nesse texto? Jesus andava e orava em um nível que trazia o céu à terra. Por isso que o sobrenatural andava com ele. Agora pega um detalhe. Jesus estava andando sobre o quê? Diga, sobre as águas. O texto diz que Pedro vê. Fala assim, Pedro viu. Pega esse detalhe porque você precisa entender esse princípio. Observe esse detalhe, ele vê Jesus andando sobre as águas e ele toma uma decisão, vou caminhar sobre as águas. Ele viu, ele teve uma visão do sobrenatural e ele aproveitou a oportunidade de vivenciar aquela experiência. A Bíblia registra que ele foi o único dos discípulos que teve coragem de sair do barco e experimentar o sobrenatural correndo pelo seu corpo. Por que, pastor, que você diz isso? Porque com certeza Pedro sentiu algo sobrenatural. Ele não ia jamais pisar numa água, andar sobre as águas sem sentir o poder de Deus sobre ele. Agora, Pedro teve uma visão clara. Lembre-se que um dos princípios da fé audaciosa é enxergar o que ninguém consegue ver. Depois que Pedro teve a visão, depois que ele consegue enxergar isso dentro dele, então ele passou a operar naquela dimensão dos céus abertos sobre aquelas águas. Ou seja, você vê, você enxerga o sobrenatural, e aí você começa a operar naquele nível. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você espera desse culto hoje? O que é sobrenatural? Aquilo que não é óbvio, não é natural. Mas olha que interessante. Por que não existe a palavra sobrenatural na Bíblia? Porque aquilo que é sobrenatural para mim e para você, para Deus é natural. Amém? Mas e Jesus? Se esse princípio, que antes de eu fazer algo, eu preciso ter uma visão clara disso, então eu posso fazer algo. É a mesma coisa, eu olho para o pastor Domingos, pensa num homem cheio de Deus. Eu vejo ele fazendo e eu falo assim, eu posso fazer. Por quê? Princípio de discipulado. Eu estou vendo, então eu posso fazer. Sim ou não? Pedro olha para Jesus, vê Jesus andando sobre as águas e fala, Jesus pode? Meu mestre pode? Eu também posso. Amém? Agora, e Jesus? Jesus, como ele estava andando sobre as águas, ele viu alguém antes fazer isso? Sim ou não? Mas não é um princípio? Será que Jesus quebrou esse princípio? Ou ele viu? Não? Precisamos lembrar que tudo que Jesus fez aqui na terra foi como homem para nos dar o exemplo. Mas então vem a pergunta, ele viu também? Ele teve uma visão clara para ele poder fazer aquilo? Ouça o que o próprio Jesus disse em João capítulo 5, versículo 19. Pode ler. Nosso irmão vai nos ajudar ali. João 5, versículo 19 e o versículo 20. Ouça o que Jesus mesmo disse. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer,
o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Olha só, Jesus está falando: eu, Jesus, o Filho, nada posso fazer de mim mesmo. Eu não posso fazer, senão somente aquilo que eu vejo o Pai fazendo antes. O Pai faz, então o Filho semelhantemente o faz. O Pai faz primeiro, depois o Filho vem e faz igual. Ouça isso, presta atenção. Versículo 20: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Aí alguém vai falar assim: pastor, mas era Jesus. O texto continua: ele mostrará obras maiores do que estas, para que vocês vos maravilheis. Ele está falando: o Pai mostrará para vocês coisas maiores do que essas, para que vocês vos maravilheis com o que vocês podem fazer. Pastor, beleza, mas esse texto não nos deixa claro que Jesus viu o Pai. Pastor, você poderia ler para mim Jó capítulo 9, versículo 6 ao versículo 8? E eu quero que você leia assim bem entusiasmado agora, que essa igreja precisa entender esse princípio. Se prepare, igreja. Jó 9, 8. Jó 9, versículo 6 ao 8. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem? Quem fala ao sol e este não sai, e cela as estrelas? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Até o 8? Isso. É isso aí. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre... Uau! Meu Deus! O Pai estendeu o universo e caminhou em cima das ondas do mar. E Jesus disse: se o Pai anda, eu também posso andar. Aleluia! Aleluia! É demais isso, não é? É um princípio que mexeu comigo. Agora pega esse detalhe. Quando Deus permite você ver o céu se abrindo e ver Ele agindo, se movendo, não é simplesmente para você ser parte da plateia. Quando Deus permite que você enxergue o sobrenatural, não é para você fazer parte da plateia, é para você fazer parte da cena, é para você se mover com Ele. Por isso que Deus te chamou aqui hoje e chamou Pedro, dizendo: caminha sobre as águas. E hoje Deus está aqui te dizendo: venha, caminhe no sobrenatural comigo. Ele está te chamando para ir mais fundo, além de onde você jamais imaginou ir. Aleluia! E desfrutar da presença dEle. Vamos para o segundo princípio? Posso ir? A fé audaciosa, ela tem o poder de abrir os céus sobre o lugar onde ela é executada. É quando ela abre os céus e você não pode perder a oportunidade de executar o sobrenatural. Quando você tem você entra nesse nível de fé, os céus se abrem. E diga comigo assim: existe uma oportunidade. Oportunidade, querido, você precisa aproveitar. É agora ou nunca. E quando você percebe isso, você tem que tomar posse dessa palavra. Porque o mundo espiritual é mais real do que eu e você. Eu e você somos passageiros, finitos. A única coisa que não passa é Ele e a sua palavra. Agora vamos continuar.
Pedro, quando ele percebeu que uma fé audaciosa estava sendo gerada dentro dele, ele não pensou duas vezes. Ele pisou fora do barco, não duvidando, mas crendo e já sentindo as águas daquele mar tomarem uma outra forma, a forma rígida que dava firmeza aos seus pés. Por quê? Porque ele tinha certeza, diga comigo, certeza. Se o meu Jesus está dizendo para andar, eu vou andar. Se Jesus está falando para você hoje que Ele vai te curar, é hoje, não é amanhã, é hoje. Você não passou por aquelas portas em vão. Hoje Deus está levando toda essa igreja, e quem está ouvindo essa palavra, a um nível do sobrenatural de Deus. Essa igreja, reverendo Osni, vai caminhar no sobrenatural de Deus. Vocês vão se acostumar com o sobrenatural, milagres acontecendo, multiplicação acontecendo, porque o favor de Deus está sobre vocês. Pedro não perdeu a oportunidade. Quando ele percebeu que aquela fé audaciosa estava ali, ele agiu mais do que rapidamente. Agora imagine uma coisa. Imagina o que ficou se passando na cabeça dos outros discípulos. Pedro, você está louco? Não sai não. Não vai, Pedro. Quando você tem uma fé audaciosa, às vezes aqueles que estão à sua volta vai ser o primeiro a dizer para você não sair do barco. Mas quando Jesus te chama, sai correndo, porque aquele povo não pode fazer nada por você. Aleluia! Você pode sair, e se sua fé não alcançar aquilo que precisa, como a de Pedro, Jesus vai estar lá para segurar você pelas mãos, te levantar e dizer: vamos, filho. Isso é demais. A fé audaciosa, ela é como um fogo ardendo dentro de você. É como quando acende uma centelha em meio a uma palha seca, pequenininha, mas ela aumenta de forma rápida. Você já viu, eu não sei, eu morei em uma cidade perto de Marília, que era uma cidade muito rural, então tinha muitas pessoas que faziam aquelas, queimava a plantação, depois de um tempo, e aquilo, eles acendiam aqui e rapidamente alastrava aquele fogo. Hoje é proibido fazer essas queimadas, mas na época eles faziam. Então imagina, eu lembro que ele tocava o fogo aqui, mas era de forma tão rápida, aquilo se alastrava. A fé audaciosa é da mesma forma, ela começa pequenininha como está aí agora. De repente aquilo começa a tomar conta de você, e aquilo controla você, porque pega você por completo. E ela toma conta de você. 1 segundo e é o suficiente para te tomar por completo. E quando você perceber, o doente que estava doente, agora ele está curado. O paralítico andou, o cego enxergou, o mudo falou, os mortos ressuscitaram, vieram à vida. Ela te arranca do natural e te faz aproveitar as oportunidades que nunca mais você talvez terá de outra forma. Ela tira você do ambiente do natural e te leva para o sobrenatural. Deus está dando oportunidade a pessoas aqui nesse momento. Não desperdice. Aproveite as oportunidades. Este segundo princípio, a fé audaciosa, ela abre os céus. A verdadeira fé te faz aproveitar as oportunidades e não esperar amanhã. Por exemplo, Elias tinha várias viúvas na época de Elias. Sim ou não? E por que ele foi enviado somente àquela viúva de Sarepta? E ela recebeu o milagre do Senhor. Eliseu, na época de Eliseu, havia vários leprosos, sim ou não? E por que Deus curou Naamã? Lucas capítulo 4, versículo 25 ao 27. Leia para mim, pastor. Lucas capítulo 4, versículo 25 ao 27. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira,
E levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. A incredulidade, a dúvida entra em seu coração e gera medo. Este sentimento fez Pedro afundar nas águas. A dúvida, a incredulidade, ela fecha os céus, desligando o sobrenatural que está sobre você, fazendo com que você volte ao natural. Onde há dúvida, não existe fé. Diga comigo, onde há dúvida, não existe fé. Mateus, capítulo de número 13 e versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quem é que não operou muitos milagres ali, pastor? Jesus. Leia de novo o texto. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus não fez muitos milagres ali, não foi por causa dele, por causa da incredulidade deles. O único que pode te impedir de sair daqui curado hoje, ou vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida, é eu e você. Quando Pedro deixou de ter os olhos dele voltados apenas para Jesus, ele começou a ver o natural. O texto diz, ele começou a ver o vento forte e as ondas. Quando você tira os seus olhos do sobrenatural, enquanto ele estava caminhando e vendo Jesus caminhando e ele indo na direção, ele estava caminhando, quando ele começou a olhar para o lado e ver, ele perdeu a visão do sobrenatural, ele começou a afundar. Precisamos aprender com Jesus. Uma fé operante não se abala com as circunstâncias, pelo contrário, ela traz o governo dos céus à terra e altera a história. A fé audaciosa quebra a linha do tempo, quebra a barreira do som, invade os céus. Mas quando perdemos a visão do sobrenatural, quando perdemos a fonte da nossa fé, afundamos. A fé audaciosa, ela obedece uma direção. Eu diria que este fio de conexão entre o seu coração e o céu seria a obediência. Diga comigo, obediência. Se Pedro tivesse obedecido e continuado a caminhar sem olhar para o vento forte, seu coração se moveria com o céu. E o que estava acontecendo ali, preste atenção. Meu Deus, isso é demais. Jesus estava sobre as águas ou afundando? Pedro estava na mesma água ou não? Estava andando? Mas de repente, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, um continua sobre as águas e o outro afunda. Isso explica porque alguns que andam conosco, um afunda e o outro permanece firme. Porque a fé e a obediência é individual. Eu não posso ter fé por você, eu não posso obedecer por você. Diga assim, hoje eu decido ser obediente 100% a Jesus. Afine a sua obediência hoje, para que você possa viver o melhor de Deus. Jesus criava este ambiente de fé onde ele chegava. Ele despertava o sobrenatural em cada um. Porque o vento forte parou naquela noite, pastor? Por que aquele barco que estava sendo balançado parou? Porque o governo do céu estava ali. E onde o Senhor está, a criação dele está sujeita à direção dele. Pastor, por que alguém que está com câncer, alguém que está paralítico, alguém que está com um problema intransponível, Deus altera a história e muda? Por quê? Porque onde ele está, a criação, o seu corpo físico está sujeito à ordem dele. Oh! Por que Jesus perguntava, quando ele chegava perto de um paralítico ou de um doente, você tem fé? Ele não queria saber se ele tinha fé, porque ele tinha, ele já era a própria criação, ele era o Criador. Presta atenção, você tem fé? Diga, tenho. Diga, tenho.
Aí ele disse: vai, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te salvou. Onde ele chega, a majestade, onde o rei chega, a majestade chega junto. Onde o rei entra, a sua glória entra junto. Quando eu descobri esse princípio, eu jamais quis andar sozinho.